sangue derramou o peso do pecado, Ele Deus Pai o abandonou, esforçou-se a respirar em trevas sem o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venceu foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Vamos! A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu, 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 venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos para mais um momento em estarmos diante de Deus para cultuar o Senhor, para louvar, para exaltar, para glorificar ao nosso Deus, aquele que está sentado sobre o alto, sublime trono, e que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda adoração. Embora, como eu sempre digo, distantes fisicamente, mas estamos juntos, como povo de Deus, como sua igreja, diante da santidade de Deus, da presença de Deus, para cultuar a Ele e para adorá-lo nesse instante. E para darmos início ao nosso culto dessa noite, quero convidar você a lermos a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Leremos o verso 8 em diante. 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 8 em diante. Crônicas está aí perto de Reis, Samuel, procura perto aí. Não vai procurar perto de Apocalipse, senão você não vai encontrar não, tá? Procure no Velho Testamento. 1 Crônicas 16, verso 8 em diante. Acompanhe comigo, a palavra de Deus diz assim, ó: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos.
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo. Vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Esta é uma canção de Davi, em que ele louva ao Senhor e convida todos, juntamente com ele, a render graças ao Senhor e a invocar o seu nome. E isso quero convidar você neste momento a fazer, a louvarmos ao Senhor, a render graça ao Senhor, a invocar o seu nome. O versículo 11 diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Estamos aqui para buscar a Deus, para buscar a sua presença, para adorar, para invocar ao Senhor, para glorificar ao Senhor o nosso Deus. Eu quero convidar você neste momento a buscar a presença de Deus, através da oração, colocar o seu coração diante de Deus, a sua vida diante de Deus, para este momento de culto, de louvor a Deus, de adoração a Deus. Que nada distraia você, que nada te atrapalhe, que você possa estar neste momento, embora aí na sua casa, diante do Senhor, para adorar e para exaltar ao Senhor, com o único propósito no seu coração, de oferecer um culto, louvor e adoração a Deus. Ore ao Senhor e coloque a sua vida diante de Deus neste momento. Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos como a Tua igreja, diante de Ti, diante da Tua presença, ó Deus, para invocar ao Senhor, para buscar a Tua presença, para Te buscar, ó Pai, com todo o nosso coração, ó Deus. Pai, quanto ansiamos pelo Senhor, o quanto desejamos pelo Senhor, ó Deus, o quanto, ó Pai, Senhor Deus, nos alegramos de poder, ó Pai, estar diante de Ti e desfrutar de um grande privilégio, ó Pai, Senhor Deus, de oferecer louvores ao Senhor, de cantar louvores ao Senhor, e saber, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, Senhor Deus, recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Que possamos todos reunidos hoje como igreja, cada um, ó Pai, onde estiver neste momento, que possa estar com o coração, com a mente, com a sua vida voltada para o Senhor. Ó Deus, com o propósito do seu coração de buscar ao Senhor e de glorificar ao Senhor, que é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fala aos nossos corações, nos alimenta e recebe o nosso louvor, recebe neste culto, ó Pai, que prestamos a Ti. É no nome de Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar um canto que fala sobre isso, que expressa esse desejo e esse anseio do nosso coração. Você vai dizer assim, ó: meu coração, Senhor, quer Tua presença, e o meu coração neste momento quer Te adorar. Declare isso com todo o seu coração e com toda a sua alma. Adore ao Senhor neste momento. Meu coração quer Tua presença, meu coração quer Te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar, oh vem Senhor, ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com Teu fogo, vem com Tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra Te adorar. Vem com Teu fogo, Senhor, vem com Teu fogo, vem com Tua glória, ó Deus, neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra Te adorar. Ser propício a nós, ser propício a nós
e vem neste lugar, ó Deus, ser propício a nós, e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória, Senhor, neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Amém. Estamos aqui para adorar o Senhor, para dizer o quanto ansiamos por Ele, o quanto precisamos dEle e o quanto dependemos dEle. E vamos continuar declarando essa verdade, dizendo ao Senhor e cantando o cântico Atos 2, que diz: nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. O quanto você anseia por Deus, o quanto você necessita de Deus, então busque-o com todo o seu coração e adore-o com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Louve ao Senhor com mais essa canção. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti mais uma vez. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Declara ao Senhor: nós Te damos honra, nós Te damos glória, Senhor, porque só o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Que verdadeiramente a cada dia possamos ser movidos por este anseio, por este desejo, por mais de Deus, e de buscar a cada dia a presença de Deus e louvá-lo por toda a sua grandeza, por toda a sua majestade e por toda a sua glória. Quero convidar você a mais uma vez a abrir sua Bíblia agora no Salmo de número 51. Vamos ler do verso 1 em diante. Salmo 51, versos 1 em diante. Acompanhe comigo aí, diz assim a palavra do Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Que o Senhor Deus aplique essa palavra mais uma vez aos nossos corações. Estamos aqui, queridos, diante de um pecador. Nós sabemos que este salmo foi escrito pelo rei Davi após ele ter caído com Batseba, e ser confrontado por Natã por causa do seu pecado. E temos aqui, estamos diante de um texto, diante de uma oração de confissão de Davi ao Senhor. O homem que está realmente arrependido e se achega a Deus, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa do perdão de Deus, suplicando o favor de Deus e o perdão de Deus. Ele suplica ao Deus que o lave, que o purifique, que o restaure, que o perdoe, para que ele continuasse servindo ao Senhor. E esse mesmo sentimento de confissão ao Senhor, eu quero convidar você a, como Davi, se achegar diante de Deus, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que errou contra o Senhor, e a suplicar ao Senhor o seu perdão, suplicar ao Senhor a sua graça, suplicar ao Senhor o seu favor sobre cada um de nós. Vamos fazer isso primeiramente cantando o hino Sinceridade, número 74, nosso cenário novo cântico, hino de número 74, onde você vai poder dizer: Senhor Jesus, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Faça isso firmado na graça de Deus, firmado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou,
sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Reconhecidos que somos pecadores, carecemos do favor, da misericórdia de Deus e do seu perdão, eu quero convidar você neste momento a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor, e a confessar a Deus seus pecados, e a falar como Davi e pedir como ele: Senhor, lave-me completamente da minha iniquidade, purifique-me do meu pecado. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito constante, que se agrada em fazer a cada dia a vontade de Deus. Ora ao Senhor, confessa os pecados, e já agradecendo a Deus pelo seu perdão em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, poderoso Pai, nós viemos a Ti, ó Pai, Senhor Deus, reconhecendo que somos pecadores, mas sabendo, ó Pai, Senhor Deus, que temos um Deus misericordioso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos purifica, o Deus, ó Pai, que nos ajuda a cada dia a andar em santidade em Tua presença, ó Deus. Temos um Deus, ó Pai, Senhor Deus, que é fiel para nos purificar, para nos perdoar de toda iniquidade, assim como fez com Davi, ó Deus, que embora cometeu pecados terríveis, mas quando ele se arrependeu verdadeiramente e sinceramente no seu coração, e, Senhor Deus, suplicou a Ti, ó Pai, o Teu perdão, o Senhor lhe perdoou o seu pecado, Deus. Queremos também, ó Pai, pedir ao Senhor, perdoe os nossos pecados. Falemos por obras, pensamentos, por ações, omissões. Explicamos ao Senhor que em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas falhas, ó Pai, que fizemos contra Ti. Perdoe-nos por ter, ó Pai, entristecido Teu Santo Espírito. E a cada dia, ó Pai, Senhor Deus, crie em nós um coração puro, um espírito constante, uma vida constante em Tua presença, que se agrada em fazer a Tua vontade, que se agrada viver em Tua presença, que a cada dia mais e mais, ó Pai, se afaste do pecado, para viver uma vida para a Tua honra e para a Tua glória, uma vida que seja agradável ao Senhor. Nos abençoe, nos purifique e nos perdoa. É no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, grato a Ti já pelas Tuas bênçãos e pela Tua resposta. Amém e amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27, leremos o verso 45 ao verso 47. Mateus capítulo 27, leremos o verso 45 ao verso 47. Como os irmãos sabem, estamos meditando sobre as 7 palavras da cruz. E hoje veremos mais uma dessas palavras que foram ditas por Jesus ali na cruz. E o que essas palavras nos ensinam, o que podemos aprender dessa 4ª palavra de Jesus ali na cruz do Calvário. Mateus capítulo 27, verso 45 em diante diz assim:
Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, todos nós assistimos há uns anos atrás, e vira e volta, voltamos a assistir esse filme, né? O filme Paixão de Cristo, produzido pelo ator Mel Gibson, né? Que foi um filme que retratou com muita realidade, foi um filme que se aproximou ainda mais, né, do que de fato aconteceu com Jesus naquelas 12 últimas horas, desde o Jardim do Getsemane até o momento que ele expira na cruz, né, entrega o seu espírito e ali de fato morre pelos nossos pecados. Foi um filme que impressionou a muitas pessoas em todo o mundo, porque ele retratou com um grande realismo o sofrimento e a dor de Jesus, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi desprezado, o quanto ele foi ali muitas vezes, né, insultado, ridicularizado, o quanto ele apanhou ali, né, e tudo isso no nosso lugar, pelos nossos pecados. E uma cena que chocou muito, é aquele momento em que um soldado romano bate em Jesus, quando ele puxa o chicote garra nas cordas de Jesus, e ele então puxa a segunda vez, e aquele chicote rasga as cordas de Jesus, rasga o lar de Jesus e abre, né, e assim por diante continua aquelas chicotadas, aquelas dores, aquele sofrimento de Jesus, e aquelas feridas sendo abertas, o sangue escorrendo, e nós ficamos impressionados, e ficamos a pensar o quanto de fato Jesus sofreu ali, né? O que o filme retrata realmente é a dor de Jesus, o quanto ele foi, né, humilhado ali, o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu no nosso lugar. A maneira como o filme mostrou o sofrimento de Jesus rumo ao Calvário, comoveu e impressionou as pessoas. Todos puderam ver um pouco do sofrimento de Jesus, do que ele passou na cruz do Calvário. A dor que ele sentiu ali, né, naqueles momentos que antecederam a cruz e também a própria crucificação. Desde as chicotadas, até o manto escarlate, né, que puxam de Jesus, até aquela coroa colocada na sua cabeça de espinhos que perfura um pouco, né, o seu crânio ali, a sua cabeça. Ter carregado a sua cruz depois também os cravos nas suas mãos, quando ele é colocado na cruz e coloca um prego em cima da mão dele, e bate aquele prego, traspassa, né, e pega ali aquele sangue escorrendo por baixo da cruz. Jesus de fato, né, sofreu, e o momento que ele é pendurado na cruz, jogado, né, a cruz é levantada, e todo o seu peso, né, é pressionado nas mãos e nos pés que estão traspassados pelos cravos. Queridos, Jesus sofreu, foi muito grande a dor de Jesus na cruz do Calvário. Mas a pior dor que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário não foi essa dor física. Por mais terrível que ela foi, por mais que ela nos choque ao vermos um filme que retrata isso, aquela não foi a pior dor de Jesus na cruz do Calvário. A pior dor de Jesus na cruz foi na sua alma. A pior dor ele sentiu na sua alma. E eu quero compartilhar com você essa dor que Jesus sofreu ali, que ele passou ali, a sua pior dor. Eu quero compartilhar com você nessa noite, refletir com você nessa noite, sobre a quarta palavra da cruz. E essa quarta palavra foi a mais dura frase das 7 frases dita por Jesus ali na cruz do Calvário. Certamente essa foi a mais terrível frase dita, né, das 7 ali por Jesus na cruz. Essa foi a mais dolorida frase que Jesus expressou ali na cruz. Ele diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? A mais terrível, a mais dolorida, a mais difícil e a de maior significado também, queridos. Para nós, a de maior bênção para cada um de nós. Este foi o momento mais terrível de Jesus na cruz. A hora em que Jesus sentiu o peso da justiça, da ira, do juízo de Deus sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, que foram colocados sobre ele. E Jesus então sente essa dor ali. Mas o que essas palavras significam? Por que elas foram ditas? Deus meu, por que me desamparaste? E essa expressão, queridos, Deus meu, essa frase de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Mostra-nos primeiramente o que o pecado provoca, a separação. O pecado provoca a separação. A palavra de Deus nos mostra que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A Trindade, eles sempre foram unidos, sempre estiveram unidos. Imagine, por exemplo, você ser unido a alguém por longos anos.
né? Eu, por exemplo, vou fazer 10 anos de casado, né? Estou unido com a Elisângela há 10 anos, né? Imagine você desfrutar de 10 anos de casamento, de 20, 30, 40, 50 anos, né? Como alguns chegam, de perfeita união, de perfeita unidade, sem jamais ter brigado, sem jamais ter desentendimento, de uma unidade realmente perfeita, né? Única, ímpar. Assim era a Trindade, assim, né? Jesus, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, viviam a eternidade, né? Sempre unidos, sempre foram unidos e foram um, né? E Deus, o Pai e a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não foram unidos somente por alguns anos, 10, 20, 30, 40, 50, né? Por 100 anos, por 1000, 2000, 2020 anos, não. A Trindade é unida desde a eternidade. A Trindade sempre foi unida. Mas, queridos, neste momento, na cruz do Calvário, em que Jesus brada, Deus meu, por que me desamparaste? Essa unidade foi interrompida ali na cruz do Calvário. Esta união foi interrompida ali, porque ali Deus deixou o seu filho. Deus virou o rosto para o seu filho, né? Como podemos dizer assim, né? Deus abandonou o seu filho, porque sobre ele estavam os nossos pecados. É interessante destacar que Jesus ali, ele não lamenta pelo abandono do povo, porque o povo abandonou. Dias antes, Jesus entra em Jerusalém, o povo conclama, né, hosana às maiores alturas. E agora estão gritando, né, crucificam, crucificam. O povo abandonou Jesus, e ele não lamenta por causa disso, porque o povo abandonou. Ele também não lamenta porque os discípulos correram, abandonaram ele lá no Getsemane, não. Ele não lamenta porque Pedro negou 3 vezes, também não. Mas ele lamenta, queridos, ele clama a Deus por causa do pior abandono, que é o abandono de seu pai, o abandono de Deus. Deus o abandonou ali na cruz do Calvário. Por isso seu clamor foi tão intenso e dolorido, porque Deus o abandonou, porque sobre ele estavam os nossos pecados. E é isso, queridos, que o pecado traz. A separação. E como sobre Jesus foram colocados os pecados daqueles que creem no seu nome, daqueles que, né, que creram, que crerão no seu nome, né, sobre eles estavam os nossos pecados. Deus o abandonou ali para derramar sobre Jesus a sua ira, o seu juízo, porque sobre ele, Jesus, estavam os nossos pecados. E eu quero dizer, em especial a você que porventura não crê em Jesus ainda como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero lhe trazer uma informação muito séria e muito grave. Muito séria e muito grave. A dor que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário, esse, né, brado de dor que ele deu ali, a separação do Pai, é a mesma dor que todos aqueles que não creem em Jesus sentirão e suportarão por toda a eternidade, quando Jesus voltar no último dia e os condenar ao lago de fogo e enxofre. Eles serão separados para sempre de Deus, viverão eternamente no inferno, separados da presença de Deus. Então essa dor que Jesus sente ali, né, esse brado que ele deu ali, porque sobre ele estavam os nossos pecados, essa separação ali do Pai, que ele experimentou, todos aqueles que não creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, no último dia, o dia da volta de Cristo, a partir deste dia, eles vão experimentar para sempre, por toda a eternidade, essa dor, essa separação eterna de Deus. Essa separação eterna de Deus, queridos, quer dizer que as pessoas que não creem em Jesus serão separadas para sempre de Deus no inferno, e sofrerão, né, para sempre ali. Nunca mais eles poderão ouvir um louvor de adoração a Deus, nunca mais eles ouvirão a mensagem do Evangelho e o convite ao arrependimento, a deixar os seus pecados e se converter a Jesus. Nunca mais eles poderão desfrutar da comunhão com Deus. Eles serão separados para sempre da presença de Deus. Desse momento em diante, os pecadores que não se arrependerem vão sentir a gravidade e o peso dos seus pecados, porque sobre eles não estará mais a bondade de Deus, mas estará sobre eles o juízo e a ira de Deus. Certa feita eu participei de um congresso lá em Águas de Lindóia com o pastor Luiz Viana, inclusive um abraço para ele, não sei, né, talvez pode ver esse vídeo aí, né, professor Irene também, um grande abraço. Participei com eles lá de um congresso em Águas de Lindóia, ele me presenteou com esse presente, né, com esse congresso, e pregou lá no último dia o pastor Don Kistler, que é um pastor americano, presbiteriano. Ele pregou sobre a realidade do inferno em um momento ali da sua mensagem. Ele disse algo interessante, que até então não tinha pensado sobre isso, e quando ele pregou, aprendi, né, essa grande verdade que a palavra de Deus mostra para nós, que
As pessoas hoje não sentem a gravidade do pecado. Elas não sabem quanto o pecado é grave, quanto o pecado é terrível. Porque hoje a bondade de Deus está aí no mundo. Embora o pecado, né, esteja aí, mas também está aí a bondade de Deus. Então eles não sentem o peso e a gravidade do pecado. Mas no momento que eles estiverem no inferno, separados para sempre de Deus, Deus não estará ali com a sua bondade. A sua bondade será retirada, como a sua bondade foi retirada da cruz do Calvário sobre Jesus. E assim como na cruz do Calvário, Deus derramou sobre ele a justiça, o juízo e a sua ira, também sobre eles, eternamente, será derramada a sua ira, o seu juízo e a sua justiça, eternamente. O pecador vai ver o quão grave é o seu pecado. Deus estará com sua ira e justiça no inferno, atormentando eternamente os que não se arrependerem dos seus pecados. Por isso, queridos, o convite de Deus é tão urgente, o convite que fazemos é tão urgente, para você se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, deixar os seus pecados e viver uma vida de compromisso com Deus, uma vida segundo a sua palavra, uma vida segundo a sua vontade, para o louvor e para a honra do nosso Deus. Mas, por que Jesus sofreu este abandono na cruz do Calvário? Porque sobre eles estavam os nossos pecados. Jesus foi abandonado pelo Pai ali, porque sobre Jesus estavam os nossos pecados. E aqui vem a segunda lição, que Deus meu, por que me desamparaste? Mostra-nos o que o pecado merece, que é a condenação. O pecado merece e tem sobre ele, né? E os pecadores têm sobre eles a condenação de Deus. A razão de Jesus estar na cruz do Calvário, queridos, nós sabemos isso, é por causa dos nossos pecados. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Aquele que nunca pecou, suportou toda a ira e justiça de Deus sobre o pecado, pelos nossos pecados. Os homens condenaram a Jesus como o mais terrível criminoso. Como eu disse outro dia aqui na pregação, quando Jesus disse, né, ao ladrão da cruz, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né, e nós retratamos ali que os condenados à cruz, à crucificação, eram os mais terríveis, eram os piores. Então os homens condenaram ele como o mais terrível criminoso, e Deus o colocou ali, né, condenado como o maior pecador, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Então Jesus ali, querido, foi feito no meu lugar e no seu lugar um pecador. Ali na cruz do Calvário estava um assassino, ali na cruz do Calvário estava um idólatra, ali na cruz do Calvário estava um feiticeiro, ali na cruz do Calvário estava um ladrão, ali na cruz do Calvário estava um mentiroso, ali na cruz do Calvário estava um beberrão, ali na cruz do Calvário estava um adúltero, e todo tipo de pecado, e todo tipo de pecador pelos quais Jesus morreu, remiu e salvou ali na cruz. Sobre ele foi derramado e foi colocado o meu, o seu, os nossos pecados, os de todos os que creem no nome de Jesus. Sobre Jesus estavam os nossos pecados. Apesar dele nunca ter pecado, apesar dele nunca ter feito, né, nem como nós dizemos, aquela mentirinha branca, Jesus jamais pecou, mas ele foi condenado como se fosse um pecador, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados em nosso lugar. Jesus pagou a nossa dívida em nosso lugar. A quarta palavra da cruz foi dita por causa disso, porque sobre ele, né, sobre Jesus, estavam os nossos pecados. Jesus sofreu a pena pelos nossos pecados. Jesus enfrentou ali na cruz o inferno. Quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele enfrenta ali o inferno. Na cruz, Deus estava derramando a sua ira e o seu juízo sobre Jesus. E como eu disse, retirando dele a sua bondade. Deus é justo, querido, nós sabemos disso. E como sempre dizemos, e a palavra de Deus nos mostra isso, como Deus justo que é, Deus pune pecados. E ele pune pecados, né? É interessante destacar e dizer que Deus não vai deixar de punir nenhum pecado. Deus não vai deixar de punir e cobrar nenhum pecado, seja em Jesus, ou seja naqueles que não creem em Jesus. Deus vai punir cada um dos pecados, os meus, os seus, o de toda a humanidade. Deus pune pecados, porque Ele é justo. Aqueles que creem em Jesus foram cobrados e punidos em Jesus, mas aqueles que não creem em Jesus serão eles mesmos punidos e pagarão pelos seus pecados, porque Deus é justo. E eu gosto de fazer uma conta que eu aprendi uma vez, né? E serve para ilustrar essa realidade. Imagine que você cometesse por dia 3 pecados. É muito, é pouco? 3 pecadinhos, né? Pouca coisa, né?
Eu estou olhando aqui, irmãos, tem pessoas aqui me auxiliando aqui na infraestrutura aqui, né? Então, por isso que às vezes eu viro o olho para lá, né? Mas imagine que você cometesse 3 pecados por dia. Só 3, né? Eu acho que já é assim, pouco para a realidade nossa, né? 3 pecados por dia, ao final de uma semana seriam 21 pecados. Ao final de 30 dias, 90 pecados. Ao final de um ano, eu já fiz a conta já, tá, Tiago? 1.085 pecados, né? Vamos arredondar para 1.000, para baixo, que toda a nossa santidade, né? Vamos arredondar aí para 1.000 pecados por ano. Então imagine que você cometa 3 pecados por dia, ao final de um ano serão 1.000 pecados, 1.000 transgressões da lei de Deus. Eu tenho 36 anos, não parece não, mas eu tenho, né? Parece que tem menos, né, Tiago, né? Mas 36 anos. Na minha vida toda eu teria cometido 36.000 pecados. Talvez você está em casa aí um pouquinho mais, como o Tiago, né? Talvez um pouquinho mais, né, Tiago, né? Ou um pouquinho menos, né? Então, 36.000 pecados. Queridos, qual juiz da terra absolveria alguém que cometeu 36.000 transgressões? Quebrou 36.000, né, leis. Que juiz, sendo pecador, sendo falho, absolveria alguém que fez isso? E por que o justo juiz da terra absolveria alguém que cometeu tamanhos pecados, quantidade absurda de pecados? E a palavra de Deus vai nos mostrar, queridos, lá em Tiago fala sobre isso, que não precisamos cometer 36.000 pecados para merecermos a ira, a indignação e a condenação de Deus. Um pecado já é suficiente. Um pecado apenas já é suficiente para merecermos a condenação de Deus. A palavra de Deus diz lá, né? Se a lei diz, não cobiçarás, e eu cobiço, eu me torno transgressor da lei. Então, um pecado já é suficiente para eu merecer a condenação de Deus. Ah, mas um pecadinho só, rapaz, só umzinho que cometi. Já somos merecedores da ira, da indignação de Deus, né? E a gente até usa uma outra ilustração. Imagine que você chega em casa agora, Tiago, né? A Grace prepara para você lá uma omelete com 12 ovos. Você come bem, né? Eu sei que você come bem. 12 ovos, e aí joga o primeiro, joga o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º primeiro. Aí quando joga o 10º, estava podre. Aí, opa, estava podre, rapaz. E agora, umzinho só de 12, vamos misturar aqui, Tiago vai comer. É ruim, né? Difícil, né? Nós não comeríamos, e a nossa, né, nosso senso, né, do que é ruim, estragado, é muito menor do que o de Deus, né? Um ovo estragou todo o restante. Um pecado, querido, já nos tornou merecedores da condenação de Deus. Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram a Deus. Um pecado, eles caíram. E o que aconteceu é que nós temos hoje, todo o mal é consequência do pecado. Então, um pecado já é o suficiente para eu e você merecermos a justa condenação de Deus. O transgressor merece a punição prevista na lei. E a punição prevista na lei, na palavra de Deus, é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a separação para sempre da presença de Deus. E sabe por quê? Aqueles que creem em Jesus não serão separados para sempre de Deus, porque Jesus morreu no lugar deles, daqueles que creem no seu nome. A morte substitutiva de Jesus tirou a ira de Deus sobre nós. Ele levou e suportou a ira de Deus pelos nossos pecados. Se Jesus não morresse, nós morreríamos. Se não fosse Ele, seríamos nós. Se Ele não sofresse a justiça de Deus, a ira de Deus, nós é que sofreríamos a ira de Deus, né? Então Jesus, ali na cruz, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a morte substitutiva, né? Por nós, por mim e por você. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando o nosso lugar, né? Sofrendo a nossa morte, a nossa condenação pelos nossos pecados, porque Deus é justo. Então o meu pecado, o seu pecado, daqueles que creem em Jesus, foram cobrados, foram punidos em Jesus na cruz do Calvário. E os pecados daqueles que não crerem em Jesus, eles serão um dia cobrados e serão punidos na volta de Cristo. Se não se arrepender desses pecados e não crerem em Jesus, eles serão punidos, eles serão cobrados. E a cobrança é a condenação e a separação eterna de Deus. Queridos, que grande amor de Jesus na cruz do Calvário por nós. Por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra,
mas receba a vida eterna. Eu e você não precisamos morrer pelos nossos pecados. Então somente crer em Jesus, que os nossos pecados são rasgados, são esquecidos, são perdoados por Deus e somos justificados em Deus por meio de Jesus, por meio da sua morte na cruz do Calvário, né? Somos perdoados na cruz do Calvário, somos perdoados por Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que grande amor de Deus. Isso nos leva ao terceiro e último ponto, a terceira e última lição, que nos mostra que o único que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. A palavra de Deus vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, disse Jesus. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. De fato, né, Adão e Eva pecaram, né, e morreram e se afastaram de Deus, foram expulsos do jardim, né, aquela comunhão foi destruída, foi rompida, perderam a comunhão com Deus. Só que Jesus veio, o descendente da mulher veio, o descendente da mulher prometido lá no jardim do Éden. Chegou o dia que ele veio, e ele estava ali na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, nos reconciliou com Deus e nos deu a salvação por meio da sua morte. Queridos, só Ele pode de fato fazer isso comigo e com você, nos dar a salvação. Se você perguntar a alguém, eu fiz essa pergunta aqui aos irmãos, né, num dia de escola dominical, se você perguntar a alguém para onde ela quer ir depois da morte, ou para onde ela vai depois da morte, a maioria das pessoas vão dizer, né, talvez nem todas, mas a maioria esmagadora vai dizer que elas vão para o céu, ou querem ir para o céu. Mas como entrar no céu? Como entrar no céu? Qual é o caminho para o céu? Quem é que vai te levar para o céu? Você sabe o caminho? Você sabe como ir? Você sabe como chegar lá? Quando Jesus disse que ele iria partir, que ele estava indo para um lugar que os discípulos sabiam onde era, Tomé falou assim, peraí, Senhor, eu sei onde o Senhor vai? Peraí, para onde o Senhor vai? E aí Jesus nos dá a grande afirmação, né? Um versículo maravilhoso que nos fala que Ele é o único caminho. Ele diz, olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho para o céu, o caminho para Deus, o caminho da restauração, da reconciliação, né, da comunhão com Deus, intimidade com Deus, que vai nos levar aos céus, à eternidade, à vida eterna, só Jesus pode nos dar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então Jesus, queridos, é o único caminho para o Pai. Jesus é o caminho, Ele abriu o caminho. O caminho, queridos, não é uma rota, não é um lugar, não é um destino. O caminho é uma pessoa, o caminho é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, e só Ele pode nos dar a salvação. Não pense você que poderá ir para o céu sem crer em Jesus, não pense você que poderá receber a vida eterna sem crer em Jesus, sem perder os seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Só através dEle e por meio dEle é que recebemos o perdão, a salvação e poderemos um dia entrar nos céus. O ladrão da cruz, lembra? Como é que ele chegou no céu? Como é que ele entrou no paraíso? O próprio Jesus é quem garantiu o lugar dele. O próprio Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Porque Ele é o único que pode dar isso. É o único que pode proporcionar isso. É o único que pode prometer e cumprir de fato um lugar para nós nos céus. O único que pode nos dar o perdão de Deus. O único que pode de fato nos dar a salvação. Porque só Jesus pode nos levar aos céus. Porque foi Ele, queridos, quem pagou. Foi Ele quem morreu na cruz, no nosso lugar. Só Jesus poderia morrer, e só Ele de fato poderia pagar pelos nossos pecados. O homem não pôde pagar pelos seus pecados. Não pôde, nunca poderá salvar a si mesmo, né? Se o homem pudesse fazer algo pela sua salvação, Adão já tinha feito lá no Éden, né? Quem mais poderia ter salvado a si mesmo, senão Adão, que estava tão perto de Deus ali? Mas ele não pôde salvar-se, né? Ele não teve como salvar-se. Tudo que Adão fez ali no Éden foi fugir de Deus, foi se esconder de Deus. Se Deus não o chamasse, se Deus não o encontrasse, se Deus não prometesse o descendente da mulher, se Deus não prometesse o Salvador, se Deus não enviasse Jesus, ele, Adão, eu e você, todos nós, estaríamos perdidos, mortos e condenados, né? Então o homem não pôde salvar-se a si mesmo. Adão se escondeu e fugiu. Caim, que o descendente que Eva achou que talvez poderia ser aquele que Deus prometeu no jardim do Éden, Caim matou o seu irmão. Abel, que era servo de Deus, prometido com Deus ali de fato, ele foi morto pelo seu irmão e está enterrado, né? Noé, Jó e Daniel, que são os três, né, homens
de Deus, que Deus chega a falar que eles são justos, né? E que se for destruir uma cidade inteira, não salvariam ninguém ali, nem suas familiares, somente Jó, Daniel e Noé seriam salvos. E apesar do que eram, eles não puderam fazer nada para salvar nem eles mesmos. Moisés, o grande libertador de Israel, o grande profeta, ele não foi capaz de salvar a si mesmo, nem o povo de Israel. O único descendente, o descendente da mulher, que Deus falou no jardim do Éden, e que de fato veio, e que pôde morrer, e que pôde pagar, e que pôde salvar, e que pode nos dar a vida eterna, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Só Ele pode salvar, só Ele pode dar a salvação por cada um de nós, porque só Ele pôde morrer pelos nossos pecados, só Ele pode pagar na cruz pelos nossos pecados. Só em Jesus, eu e você somos aceitos por Deus. Só em Jesus, eu e você somos perdoados por Deus. Só em Jesus, eu e você somos justificados por Deus. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma, é só através de Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que eu e você, todos nós, sejamos salvos. Não existe perdão fora de Deus. Alguém pode dizer assim, mas nunca matei, nunca roubei ninguém. Eu vou para o céu sim, a pedir perdão pelos meus pecados. Queridos, o perdão de Deus é só em Jesus, por meio de Jesus. Não existe perdão fora de Jesus. É só o perdão por meio dele, a fé nele, né, a vida entregue a ele, é que podemos de fato receber a salvação pela fé em Jesus. Eu não sei como alguém pode conceber a ideia de que um dia possa entrar nos céus sem crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não há como isso acontecer, só por meio da fé em Jesus. Como alguém disse certa feita, você pode até viver a sua vida sem Jesus, mas você não poderá entrar no céu sem Ele. Você hoje pode viver a vida sem Jesus, sem se importar com Jesus, sem fazer parte de uma igreja, né, sem buscar a Deus, sem consagrar sua vida a Deus, sem crer nele como seu Senhor e Salvador. Mas quando você partir deste mundo, quando você morrer, ou quando Jesus voltar, você não poderá entrar nos céus sem Jesus. Porque Ele, somente Ele, é quem garante a salvação. Ele, somente Ele, é quem pode nos dar a salvação. Se você não fez, creia nele como seu Senhor e como Salvador. Se você já o fez, agradeça a Ele, porque pelos méritos dEle, pelo sacrifício dEle, é que nós hoje podemos ter vida, adorá-lo, glorificá-lo, conhecê-lo e viver para a sua honra e para a sua glória. Queridos, lá em Israel, todo ano, tinha o dia da expiação. Era feito uma vez por ano, em que 2 bodes eram escolhidos. Sobre um, o sacerdote colocava a mão, confessava os pecados do povo, né? E expulsava aquele bode lá, soltava ele no deserto, para ele se perder pelo deserto. O outro bode também ali, confessava sobre ele os pecados, né? Ele era colocado sobre o altar, era morto, e derramava-se ali o sangue, né, daquele bode ali. Ele era sacrificado para remissão de pecado do povo de Israel. Era o dia da expiação, uma vez por ano se fazia isso. Imagine comigo, um judeu presenciando aquele sacrifício. Imagine, por exemplo, você lá presenciando esse sacrifício ali, né? E ele poderia pensar assim, né? Penso eu estou vivo, eu vou viver, porque alguém está morrendo no meu lugar, porque o meu pecado merece isso, a morte. Mas por que eu não morro? Porque não é eu, porque no meu lugar está morrendo alguém, uma morte substitutiva. Olhe para a cruz do Calvário, olhe para Jesus. Sabe por que você não vai morrer eternamente, você que crê em Jesus? Porque alguém já morreu a sua morte no seu lugar. Sabe por que você não será condenado no último dia e não ouvirá apartai-me maldito para o fogo eterno? Porque no seu lugar alguém já foi condenado, alguém já foi punido, alguém já foi condenado no seu lugar, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você sairá ileso, absolvido no último dia? Porque alguém já pagou e sofreu a pena pelo seu pecado no seu lugar. Portanto, querido, seja grato a Deus, porque você não vai sofrer o castigo, nem sentir o peso da ira, do juízo e da justiça de Deus sobre os seus pecados, porque lá na cruz, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus já sofreu por cada um deles na cruz do Calvário. E na volta de Cristo, no último dia, nós poderemos contemplar essa grande verdade, né? De Deus, de ouvirmos de Jesus, né? Vinde, bendito meu Pai, para o gozo que está preparado desde antes da fundação do mundo. E isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E no último dia, queridos, no dia da volta de Cristo, só haverá 2 possibilidades, só haverá 2 cenários.
O próprio pecador pagar pelo seu pecado, ou Jesus ter pago pelo pecado dele. Só haverá duas possibilidades: o pecador ser condenado pelo seu pecado, ou ele ter crido em Jesus e a conta dele, a dívida dele, ter caído sobre Jesus na cruz do Calvário e o pecado dele ser perdoado. O que você prefere? Pagar pelo seu pecado, ou deseja que Jesus já tenha pago por ele? Pagar a dívida você mesmo, ou ter um fiador que pagou por ela na cruz do Calvário? Se quiser que Jesus a tenha pago, você precisa crer nele como seu Salvador. Se não quiser, se não crer nele, você será condenado pelo seu pecado. Portanto, querido, o chamado de Deus para nós é: creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Entregue-se a Ele, deixe seus pecados e viva uma vida para a sua honra, para a sua glória. Ou, se você preferir, pague você mesmo a sua dívida para com Deus. E se Deus não poupou nem Jesus, mas moeu na cruz, derramou a sua ira, a sua indignação sobre ele, sobre o seu único filho, o que será daqueles que não crerem em Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados e não se entregaram a Jesus? Ai dessas pessoas que não creram em o nome de Jesus. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que de Deus venha tempo de refrigério, para que sejam cancelados seus pecados e para que você receba a vida eterna, uma nova vida em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Quero convidar você mais uma vez a orar ao Senhor e a colocar o seu coração diante de Deus. Você que já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, agradeça a Ele, porque você não sentirá o peso da mão de Deus, da ira de Deus, da condenação de Deus, porque Jesus já o suportou na cruz do Calvário. Você não saberá o quão grave é o seu pecado, o quão terrível é pagar pelos seus pecados, porque Jesus já pagou por eles na cruz do Calvário. Glórias e louvores a Deus por essa graça, por esse favor imerecível. E se você ainda não se arrependeu, ainda é tempo de entregar a vida a Jesus, crer nele hoje como seu Senhor e Salvador, e a partir de hoje viver uma vida na presença de Deus, para a sua honra e para a sua glória. Ore ao Senhor neste momento e coloque a sua vida diante de Deus neste momento. Senhor Deus, poderoso Pai, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos revela, como vimos hoje, ó Deus, o que Jesus fez por cada um de nós. Vemos ali, ó Pai, Senhor Deus, o quão grave, ó Pai, os nossos pecados, porque eles, ó Pai, Senhor Deus, custaram a morte do Filho de Deus, o teu Filho de Jesus Cristo. E vemos também o quão grande é o teu amor por nós, porque não fomos nós, ó Pai, que pagamos. Aqueles que creem no teu nome, no nome de Jesus, não foram eles que pagaram, não serão eles que pagarão, mas foi Jesus Cristo quem pagou na cruz do Calvário por cada um deles. Muito obrigado, ó Pai, Senhor Deus, por este grande amor, por este perdão, por essa graça que nos alcançou, porque na cruz do Calvário Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, para a sua honra, para a sua glória. E quando partimos aqui, ou quando Jesus voltar novamente a este mundo, vamos viver uma eternidade para sempre, novos céus e na nova terra. Tudo isso porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus morreu a nossa morte substitutiva, morreu em nosso lugar, foi condenado em nosso lugar, foi cobrado em nosso lugar, pagou os nossos pecados. E, ó Deus, eu quero pedir também por aqueles que ouviram a tua palavra, tua mensagem sendo pregada, e não se arrependeram ainda, ou que talvez estão distante da tua casa. Deus, trago de volta para a tua casa, converte os corações a ti, ó Deus, que eles possam deixar os seus pecados e viver a sua vida para a tua honra e para a tua glória. Abra os seus olhos, ó Deus, para que eles possam te ver, para que eles possam contemplar a sua grandeza, a sua majestade, o teu grande amor, ó Deus, e receber pela fé gratuitamente a nova vida em Cristo Jesus. Salva-os, transforma-os, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Quero pedir ao Senhor para nossas famílias, para que o Senhor abençoe cada um, abençoe cada lar, ó Pai, cada família, congregação, aqueles que são de outras igrejas também que estão acompanhando, que possa abençoar cada um deles, onde estiverem, ó Pai, Senhor, deste momento, que possam ser abençoados por Ti, alcançados por Ti, e que sobre o lar de cada um seja a Tua bênção, a Tua provisão continuamente, e que nunca o Senhor possa deixar faltar nada, Pai, nos seus lares. Ó Pai, obrigado por tudo, nos leve para os nossos lares, Tua companhia, ó Pai, nos dê uma boa noite de paz, de repouso, descanso, nos dê uma semana abençoada em Tua presença. No nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos. Grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, né? Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te sustentar a cada dia, né? E até o nosso próximo encontro, assim querendo Deus. Um forte abraço e até mais. O sol se apagou, ali está
fim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado.